Boa noite, Pro. Todo mundo bem aí? Sim. Boa noite, Pro. Sim, tudo bem. Boa noite, Pro. Tudo bem? E você? Tudo jóia. Todo mundo sobrevivendo a esse friozinho? Sim. Professora Oi? Dani? Sim. Tá ouvindo? Pode falar, meu bem, tô te ouvindo. Ô, Dani, tô logando agora pelo celular, que eu saí do plantão agora. Aí quando chegar em casa, eu vou assistir na aula, tá? Vou Tá assistir na aula bom. assim. Chegar em casa, acho que é o tempo. Eu tô logada, tá bom? Só vou ficar sem. Só vou tirar do Vivo Voz, tá bom? Boa noite, Dani. Boa noite. Quem tá falando comigo? É a Graça? É, Boa noite, meu amor. Você tá bem? tudo bem, Pro. Eu já fechei a tela aqui porque eu tô brigando com o meu fone de ouvido aqui para vocês não verem a briga. Tá feio o negócio hoje aqui. Estão prontos para hoje? Sempre. Sempre. Nasceram prontos, não os alunos. Olha, eu recebi hoje uma mensagem. Vocês viram como é que se posicionou quanto às aulas universitárias? Não entendi, Pro. Hoje o MEC emitiu uma nota referente às aulas universitárias. Entendi. O MEC emitiu um parecer falando que as aulas não vão voltar até o dia 15 de junho. Isso mesmo, Pro. Então, quem me viu, viu. Quem não viu, acho que só semana que vem. Mas estaremos vivos até lá. Deixa eu fazer o meu teste. Importante que todo mundo esteja vivo, Pro. Oi? O importante é que todo mundo esteja vivo até lá. Amém. Vocês estão vendo a tela? Sim. Não, tô vendo não. Trauma de morte. Esse mesmo. Quem é que falou que não está vendo? Quem disse que não vê? Está todo mundo vendo? Podemos começar? Sim. Estou vendo. Agora que não temos mais problemas de lobby, então vamos começar, gente. Porque na aula passada, então, a gente falou sobre o TCE, certo? Já falamos sobre cinemática do trauma. Hoje vai ser trauma tóraco-abdominal, ok? Então, são propriedades também bem pesadas. Então, eu resolvi, como elas são bem ligadas, resolvi fazer elas juntas, ok? Então, eu trouxe para vocês um artigo recente, né, que teve uma publicação aí de ano passado, e aí ele traz um perfil epidemiológico da região de Santa Catarina com relação aos traumas torácicos. E aí eu achei interessante compartilhar isso para vocês, né? Ele diz que dos 119 formulários pesquisados desses pacientes de trauma torácicos, 70,5% eram homens, tá? Só 29,4% eram mulheres. A faixa de incidência está em 39,8 anos, ou seja, ela já está saindo do adulto jovem, né, e indo já para o adulto que está da fase jovem. Gente, eu vou pedir
Por gentileza, tem alguém com o microfone ligado, só para não interferir, não fazer uma interferência de áudio na aula. Você pode só desligar, por gentileza? Eu vou ter que desabilitar a tela para colocar vocês no mudo lá. Obrigada. E não, acho que uma pessoa não conseguiu desligar o microfone. Então, eu vou colocar, é a Elda. Elda, seu microfone está com muita interferência, então eu vou ativar o mudo de vocês todos, tá? Pronto. Senão fica difícil de ter concentração. Mas vocês podem chamar a qualquer momento para tirar dúvida ou fazer alguma sugestão da aula, tá bom? Bom, então, nessa prevalência, como eu já disse, tem uma faixa etária aí de 39,8 anos, né? Eles também falam com relação à chegada, né? Que essa chegada tem um percentual médio de 52,9 de meios próprios, né? Os outros chegaram aí através de serviços de atendimento móvel de urgência, né? Um outro número que eu achei interessante foi com relação ao mecanismo dos acidentes. Então, a grande parte foi relacionada com acidentes com motocicleta, tá? E uma prevalência maior desses acidentes foi de trauma torácico fechado, e não de trauma torácico aberto, e aí vocês vão ver, né, qual é essa relação. Dentre todas essas fichas, né, 119 formulários, 5% desses pacientes foram a óbito. É um número alto, tá? Espera aí que o microfone de alguém abriu de novo. Elda, é o seu microfone, meu bem. Você quer falar alguma coisa? Não? Não, eu vou desligar, tá, Pro? Tá bom, obrigada. Bom, então, fazendo um estudo mais aprofundado de todas as outras regiões, se consideram, então, que nós temos um alto índice de morte, né, por relação aos traumas torácicos, né? Eu tenho grandes estruturas sendo comprometidas quando eu tenho esse tipo de acidente, né? Eu tenho uma grande variedade também decorrente dos traumas contusos, né, que vão levar, que são em decorrências da lesão torácica. A maioria dos traumas torácicos aí vão resultar em pneumotórax, hemotórax ou uma mistura deles que é o eumopneumotórax, tá? E aí vocês já conhecem essas associações, né? Então, quando eu falo de pneumo, significa que tem ar. Quando eu falo de hemo, tem sangue. E aí vocês vão ver quais são as complicações em decorrência do trauma torácico grave, tá? E aí eu tenho essas subdivisões que vão fazer um grande alinhamento com a chance que o paciente tem de sobrevida baixa, que é o pneumotórax hipertensivo, hemotórax maciço, pneumotórax aberto e o tórax instável, tá? Então, vamos falar aqui primeiro do pneumotórax hipertensivo, né? O que acontece no pneumotórax hipertensivo? Geralmente, quando ocorre um trauma automobilístico, lá uma colisão, antes do paciente colidir com um outro carro, uma parede, sei lá o quê, o muro, ele tende a fazer um movimento de inspiração profundo, né? É automático. Se você vai bater, se você vai cair, você respira fundo e prende esse ar no pulmão, tá? E aí, o que acontece? Você acaba colidindo, né? O seu tórax vai de encontro ali com o volante, né? Ou você é ejetado para fora. E aí, o que acontece? Nesse momento de colisão, com o tórax inflado, acaba ocorrendo um barotrauma, né? E aí, esse
barotrauma acaba prejudicando e fazendo o comprometimento de grandes áreas dentro da cavidade torácica, porque eu vou ter um acúmulo muito grande de ar. Esse pneumotórax, vocês já sabem que tem ar entre as pleuras, né? A pleura, então, ela é uma cavidade virtual, né? É uma cavidade virtual, porém, vocês sabem que tem ali cerca de 150 ml de líquido pleural. Só que no... Oi? Perdão incomodar, as meninas estão na sala tentando entrar e não estão conseguindo. Tá a Soraya, a Rose, a Cid. Olha, aqui não tem ninguém preso no lobby, não fica mais ninguém preso no lobby. Então, será que elas estão na sala certa? Então, eu também aconteceu isso comigo. Eu estava parada desde as 19. Aí eu saí, entrei de novo e entrou automático. Mas eu vou avisar elas, então. Porque agora ninguém mais fica preso. Todo mundo já entra automático. Quando eu entro, todo mundo entra. Tá? Perdão incomodar. Obrigada. Imagina, amiga. Fiquei tranquila. Imagina. Bom, então, quando isso ocorre, o que acontece? Eu vou colocar um para frente e depois a gente volta, tá? Só para vocês entenderem. Então, antes do paciente colidir, ele enche o peito de ar, puf, bate com o peito, né, com o tórax contra o volante. E aí vai ocasionar esse barotrauma, né? O ar fica todo lá entre as pleuras viscerais e parietais. E isso faz com que a gente tenha um colapso, né, dessa estrutura aqui pulmonar. Fica tudo aqui, ó. Acabou, cadê o pulmão? Virou bexiguinha desinsuflada aqui. E com isso, né, por que ele chama hipertensivo? Porque ele cria uma pressão tão grande dentro da cavidade, né, dessa cavidade pulmonar aqui, que ele empurra todo o tórax. Ele vai fazer desvio de traqueia, ele faz desvio de mediastino. Mediastino é aqui, onde fica o espaço do coração, tá? Ele faz desvio até do outro segmento pulmonar, tá? E aí ele compromete também, por exemplo, se ele tá levando todo mundo para o outro lado, né? Ele acaba levando também, ele faz uma compressão da veia cava, a veia cava aqui, ó, sendo comprimida também. E isso vai comprometer retorno venoso, tá? E se eu tenho um comprometimento de retorno venoso para o sangue voltar aqui e ser oxigenado novamente, eu vou ter diminuição do débito cardíaco desse paciente, tá? Então, esse paciente tem pneumotórax ocorrendo por barotrauma também, mas também pode ocorrer, por exemplo, numa intubação orotraqueal iatrogênica, né? O que é iatrogênico? Iatrogênico deriva da palavra de iatrogenia. O que é iatrogenia? Erro, tá? Então, vamos supor que o paciente foi submetido a um procedimento de intubação orotraqueal e ele já tinha uma lesão pulmonar, né? E aí, quando ele foi insuflado, ocorreu o barotrauma, tá? Ocorreu o barotrauma e aí ele foi ligado ao ventilador e esse ventilador promoveu o pneumotórax hipertensivo. Todo o ar entrou nas cavidades entre as pleuras e vai empurrar todo o resto das cavidades. Olha aqui, ó, vocês estão vendo aqui, ó, o pulmão, ó, todo colapsado e ele empurra tudo, mediastino, veia cava, tá? E aí eu tenho grandes chances de promover o que a gente vai chamar de uma hipercapnia, né? Aquela concentração alta de CO2, além de uma hipóxia. Isso, gente, o que eu tô falando não é só no pneumotórax, tá? Em todo trauma torácico, o que o paciente vai desenvolver, né? Através dessa hipercapnia e da hipóxia. Ele pode desenvolver uma hipovolemia, por exemplo, né? Imagine aqui nessa questão, quando ele tem um trauma torácico penetrante, por exemplo, ele vai perder muito sangue, né? Baixo nível sanguíneo, né? Por lesões penetrantes ou até mesmo contusas, ele tem baixo débito sanguíneo, baixo débito cardíaco, ele vai ter uma hipovolemia, vai diminuir as chances desses tecidos serem oxigenados, portanto, vão sofrer hipóxia.
Ele também, junto ao trauma torácico, pode ter alteração da perfusão tissular tecidual, né? Ou seja, vai oxigenar os tecidos? Diminuir a perfusão tissular tecidual é diminuir o fator de respiração, de troca de nutrientes, de troca de oxigênio nos tecidos, né? Em virtude da diminuição também da ventilação desse paciente, porque olha aqui o pulmão todo colapsado. Se esse pulmão está colapsado, eu perco essa capacidade de perfusão tissular, tá? E vou desencadear hipercapnia ou hipóxia. Também eu vou ter uma alteração da pressão intratorácica. Olha a pressão no pneumotórax hipertensivo que eu tenho aqui. Isso aqui é um aumento, também pode ser que eu tenha uma diminuição, né? Em outros casos, como vocês vão ver. Então, no trauma torácico, eu tenho todas esses desencadeantes graves que podem levar facilmente o paciente a óbito se não houver aí uma interferência médica rápida, né, e uma avaliação de enfermagem criteriosa para que esse paciente seja submetido a uma terapêutica rápida, tá? Como que ele vai se apresentar, esse paciente? Então, ele vai ter lá dispneia, né, taquipneia também, então vai ter dificuldade para respirar, vai respirar rápido, né, vai ter uma diminuição da ausculta dos murmúrios vesiculares, né, porque aqui, o que eu vou auscultar? Nada, né? Quando eu for fazer essa ausculta, o som vai ser oco. Timpanismo, tá? Porque quando eu faço a percussão, eu não tenho o pulmão lá. Falta percussão com relação a isso. Fica hipertimpânico, tá? Porque o pulmão ficou colapsado de um lado só, né? E aí, o que eu tenho que fazer isso? O que eu tenho que fazer imediatamente? Uma descompressão com toracocentese, tá? Isso é de forma imediata, mas não é a conduta de longo prazo. Vai ser a conduta que eu vou realizar imediata, tá? E o que é a toracocentese? É a inserção, né, de um gelco, é gelco mesmo, tá, gente? Vai lá, coloca um gelco. Perdão, eu tenho que corrigir isso aqui. O ATLS já da 10ª edição diz para mim, que eu acabei de ler isso, diz que não é mais no 2º espaço intercostal, é no 5º espaço intercostal que eu faço essa punção, no mesmo lugar da drenagem torácica, tá? E aí, quando eu introduzo, eu não, né? O médico vai fazer a introdução dessa agulha calibrosa do Gelco 14, eu faço com que esse ar, né, faça uma descompressão, né, e eu tenha um retorno, né, desse pulmão. Só que isso, gente, é só uma medida rápida e temporária, tá? Eu preciso que esse ar saia e faça uma descompressão pulmonar. E aí, o tratamento definitivo é um dreno de tórax, tá? Então, e aí é um tratamento mais rigoroso com relação a esse cuidado. Mas, imediatamente, eu preciso fazer a toracocentese. Preciso fazer um raio-x para evidenciar que esse paciente tem pneumotórax hipertensivo? Não, tá? Aliás, nem devo perder tempo com isso, tá? Porque clínica é soberana. Você vai perceber que o paciente tem desvio de traqueia, você vai perceber que esse paciente tem uma mega dificuldade para respirar, tá? Você vai fazer percussão, tem hipertimpanismo, vai fazer ausculta, cadê o murmúrio vesicular desse paciente? Tá ausente. Vou perder tempo enviando esse cara para o X? Não, tá? Faça logo, porque isso daqui evolui a óbito rápido, porque tá comprimindo todo mundo, coração, veia cava, pulmão, esse cara evolui para óbito na sua frente. Tudo bem com relação a pneumotórax hipertensivo? Sim, Pro. Beleza, então. Bom, o próximo acometimento é o hemotórax maciço. Então, se eu falei do pneumotórax hipertensivo,
O contrário, não vou falar que é o contrário, eu só vou trocar a composição agora, que em vez de ser ar, agora vai ser líquido, que vai ser sangue, tá? E aí, o mesmo vai ocorrer, tá? Só que agora com sangue. Eu vou ter a presença de sangue num bom contexto dessa cavidade pleural aí. Só que aí, quando que eu vou considerar que não é só um hemotórax simples, é um hemotórax maciço? Eu vou considerar quando eu tenho a presença de 1.500 ml, tá? De sangue nessa cavidade. E aí, como que esse paciente vai estar se apresentando com relação à ausculta, né? Diferentemente do timpanismo, né? Aquele som oco que você vai ter quando você fizer a ausculta desse paciente, quando você fizer a ausculta desse, você vai ter aquele som maciço, som de madeira, som de melancia na feira, tá? E você vai ter também ausência de murmúrios vesiculares. E aí dá, assim, bem fácil para você fazer essa diferenciação entre o hemotórax e o pneumotórax. Os dois têm ausência de murmúrios vesiculares. Porém, no pneumotórax, você tem timpanismo, tá oco, né? E tá hipertimpânico, né? Fica muito oco. Agora, no hemotórax, como tem muito sangue ali, você tem aquele som de maciço, som de melancia na feira. Tudo bem? E eu tenho essa presença aí, tem que ter pelo menos 1.500 ml dentro dessa cavidade para eu considerar como um hemotórax maciço. E aí, qual que é o tratamento, né? Primeiro que eu preciso fazer um controle desse sangramento, porque senão esse paciente vai evoluir. Oi? Como é que eu vou saber que tem 1.500 ml aí? Então, primeiro que quando você... isso é primeiro você vai fazer uma hipótese diagnóstica. Qual que é a hipótese diagnóstica? Hemotórax. Você já sabe que ele tem um hemotórax. Você só vai fazer um diagnóstico preciso de hemotórax maciço quando você evidenciou lá que você fez a percussão e você fez a ausculta e você sabe que tem mais sangue na cavidade, você vai evidenciar que pouquinho sangue, quando você faz a ausculta, nos outros lobos pulmonares, você consegue identificar murmúrio vesicular. Pensa em 1.500 ml. 1.500 ml toma pelo menos 1/3 dos espaços pleurais, tá? 1/3 do espaço pulmonar, desculpa. Tá? Então, divide aí esse pulmão em 3, 1/3 está ocupado com isso, tá? E aí você sabe que grande parte foi acometida com sangue, e aí eu já considero ele como maciço. Além de evidenciar com um raio-x, ou depois quando eu tenho essa evidência na drenagem torácica, tá? Então, nesse caso aqui, eu preciso drenar, porque senão o paciente, tipo... morre asfixiado com o próprio sangue, ok? Então, eu preciso parar esse sangramento. Imagina, né? E, concomitante a isso, eu preciso fazer uma reposição volêmica, né? Então, esse paciente precisa receber aí hemocomponentes, né? Para reposição, que senão esse paciente vai evoluir a um choque hipovolêmico, né? Não vai ter líquido suficiente para a bomba cardíaca funcionar, né? Então, eu preciso fazer uma exploração cirúrgica dessa cavidade torácica também, e aí eu vou fazer além dessa drenagem torácica, né, colocar o dreno ali para fazer essa drenagem do sangue, depois eu preciso levar esse paciente para o procedimento cirúrgico de toracotomia, tá? Então, drenagem torácica é você fazer essa inserção desse tubo aqui no 5º espaço intercostal. A toracotomia é você levar esse paciente para um procedimento cirúrgico de abertura do tórax, né? E verificar lá, né? Fazer uma exploração com relação às cavidades para evidenciar esse sangramento. Tudo bem até aqui? Sim. Bom, no pneumotórax aberto, né? O que eu tenho? Primeiro, você está falando que é pneumotórax, eu tenho
entrada de ar, né? E aí, se eu tenho a entrada de ar, algo ocasionou isso. Então, foi um trauma. E esse trauma, por ser aberto, ele é um trauma penetrante, tá? E aí, esse paciente vai ter uma ferida ali, algo que entrou, né? Então, lembra que quando eu falei para vocês da cinemática do trauma? Tem o trauma contuso e o trauma penetrante, tá? E aí, isso daqui é muito clínico, né? Quando você estiver fazendo a inspeção desse paciente, você faz a evidência, né, que lá na parede torácica você vai ter o diâmetro de uma ferida, né, que tem que ser mais que 2/3 do diâmetro da traqueia, né? Então, você tem aquele diâmetro da traqueia, aqueles gominhos. Quando eu tenho 2/3 desse diâmetro, eu considero como um pneumotórax aberto. E aí, qual que é a dificuldade com relação a isso, tá? O ar vai passar preferencialmente pelo local que eu tenho menor resistência, né? E qual que vai ser esse local que ele vai ter menor resistência para passar? Se eu tive uma ferida dentro da cavidade torácica, por onde que ele vai passar com menor resistência? Pela ferida? Pela ferida, tá? Então, olha lá o que vai acontecer com esse paciente. O pulmão vai colapsar do mesmo jeito, tá? Então, o ar vai entrar, eu vou ter essa comparação, né, de ar atmosférico com o ar interno, né, com a pressão interna torácica, e aí eu vou ter dificuldades com relação a essa passagem de ar, tá? Mas aí mostrando para vocês com fortes imagens do que é um pneumotórax aberto. Então, não necessariamente possa ser com um ferimento de arma de fogo, mas pode ser que esse paciente foi vítima de um capotamento, né? Um ferimento aí, esse daí é um motociclista, por exemplo, tá? E aí esse ferimento fez um pneumotórax aberto porque ele fez uma escalpelação aí, ele acabou arrancando partes do tecido e aí fez a exposição de tecido pulmonar desse paciente. E aí, o que eu tenho que fazer com os pneumotórax abertos? Esse paciente precisa ser submetido a uma terapêutica que a gente chama de curativo de 3 pontos, tá? Então, olha só como tá esse curativo aqui. Ele não fecha em 4, tá? Então, o intuito... Aqui foi um ferimento de arma branca, tá? O paciente tomou uma facada nas costas. Então, eu não fecho o cerco, eu faço 3 pontas. Qual é a grande sacada desse curativo aqui? Quando a gente faz um movimento, um curativo, o paciente, quando ele inspira, né, a sucção dessa ferida vai fazer com que esse curativo colabe. Quando ele inspira, esse plástico aqui, que é estéril, vai colabar, né, impedindo que esse ar entre aqui. Porque senão, toda vez que ele inspira, o ar entra mais lá para dentro e vai fazer um pneumotórax hipertensivo. Ele vai deixar de ser um pneumotórax aberto para evoluir para um pneumotórax hipertensivo, tá? Agora, se eu ocluir os 4 cantos, né, é exatamente isso que vai acontecer que eu falei para vocês. Então, quando ele inspira, esse saquinho fecha, né, e quando ele expira, o saquinho vai para lá. E essa é a medida que eu faço, parece muito simples de fazer, né, que não vai dar, que a gente não dá nem crédito por isso, mas é uma medida prevalente que salva vidas aí, tá? E aí, depois, esse paciente também tem que ser submetido aí a uma avaliação criteriosa, né, com exames, além de exames de imagem, avaliar se ele vai precisar de uma drenagem ou se ele vai precisar também de uma toracotomia, dependendo do tamanho dessa incisão e dependendo de quais cavidades foram atingidas. Tudo bem, gente? Sim. 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 Bom, e o tórax instável, né? O que acontece com o tórax instável? Eu vou passar um aqui, depois eu volto para cá.
paciente sofreu lá um trauma automobilístico, vou sempre jogar para o trauma automobilístico. E aí, ele estava sem cinto de segurança, vou falar que ele estava dentro do carro, tá? E aí, os arcos intercostais dele foram ejetados contra o volante, então ele quebrou essa parte aqui dos 4 arcos intercostais, tá? O que vai acontecer no tórax instável? No tórax instável, o paciente tem um movimento respiratório paradoxal. O que é um movimento respiratório paradoxal? Vou abrir a câmera para explicar melhor para vocês. Bom, quando a gente tem um processo de inspiração, cavidade torácica se enche de ar, certo? Quando a gente inspira. Quando a gente expira, o tórax volta à sua posição normal. No tórax instável, quando o paciente sofre aquela fratura naquela localização, ele tem o que a gente chama de respiração paradoxal. Naquela localização, quando o tórax vai fazer o movimento de inspiração, aquele pedacinho, né, que ficou fraturado, ele é paradoxal. Ele, no momento da inspiração, ele vem para trás. E no movimento da expiração, que a gente deveria fazer com que o tórax voltasse ao seu tamanho, a sua contratibilidade, esse pedacinho que sofreu a fratura, ele vem para fora. É um paradoxo, tá? Paradoxo é algo que é irregular, que vai contra os movimentos ou contra o que é normal. Então, eu inspiro, a fratura vem para dentro. Eu expiro, a fratura vem para fora. Ele é irregular contra a movimentação. Conseguiram compreender fazendo essa demonstração? O que é um tórax instável? Sim. Sim. Nossa, gente, vocês parecem que nem tomaram Nescau hoje. Estão morrendo. Sim, Pro. Então, ó, estão vendo, ó? No momento da inspiração, ó, ele, ó, desce, né? Que era um movimento que esse tórax expande na inspiração. Mas aqui, como ele está fraturado, ele desce. E no momento da expiração, que a gente faz com que essa cavidade torácica venha para dentro, ele vai para fora, tá? Vocês estão vendo os slides? Que às vezes eu esqueço eu volto para a aula e esqueço de apresentar os slides. Estamos sim. Sim. Tá. Então, quando você faz essa avaliação do paciente, né, pela inspeção, né, lá pelos médicos, você consegue... Oi? É nesse do tórax instável, é nesse daí que tem perigo de alguma costela fraturada perfurar o pulmão? Também. Você tem grandes chances. Mas você pode fazer, além de fazer um pneumotórax, mas a grande dificuldade aqui é essa respiração paradoxal. Tá? E aí, esse paciente, então, vai ter essa movimentação, né, diferenciada, e quando você faz a palpação, você vai perceber uma crepitação, tá? Que é justamente relacionada à crepitação desses arcos constais. Vai sentir uma imensa dor, então é necessário utilizar aí de uma analgesia mais potente para esse paciente, né? Então, já pensando aí em opioides, né, ou algum sedativo para que esse paciente não sofra tanto com relação a esses movimentos instáveis do tórax, ok? Imagina isso daqui. Depois vocês pesquisem no Google ou no YouTube, tórax instável. Vocês vão ver que é uma coisa horrível de se assistir. É horrível, tá? Aqui tem uma imagem de tórax instável, ó, tá vendo? Todas essas costelinhas aqui, ó, fraturadinhas. E aí, aqui faz... Sei como que é. Eu já tive, eu sei como que é, professora. Quem tá falando? José Ricardo. Foi de acidente de moto, Ricardo?
Sim, acidente de moto. O carro bateu na lateral da minha Foi moto, acidente de quebrou moto? 6 costelas. Deus me livre. Horrível demais. Eu imagino. Deve ser realmente um sofrimento abrupto. Bom, e aí, a gente saiu então das partes graves, mas a gente precisa falar também, né, do que é simples, porque também pode ocorrer pneumotórax simples, né, que aí vai ter a presença de ar aí na cavidade pleural entre a pleura visceral e a parietal, que vocês já conhecem muito bem, né? A visceral fica ali mais próximo do pulmão e a parietal mais próxima das paredes intercostais, e aí vai ocasionar um colapso pulmonar, né? Então, esse paciente também vai ter uma insuficiência respiratória agudizada, né? Então, é bem importante falar que a clínica de todos esses casos que eu falei até agora, esse paciente vai apresentar uma insuficiência respiratória, uma dispneia, uma taquipneia, e que vai evoluir rapidamente aí a uma hipercapnia e a hipóxia, tá? E tudo isso, gente, vai poder levar a uma acidose, né, metabólica desse paciente. Por quê? No caso, esse paciente vai liberar ácido lático pela diminuição da oxigenação dos tecidos, tá? Então, quando você colhe uma gasometria arterial desse paciente, o ácido lático está lá em cima, tá? Dificuldade de oxigenação tecidual, da perfusão tecidual desse tecido do paciente, tá? Então, aqui dá para evidenciar esse pulmão aqui, ó, colapsado. Como que faz esse pneumotórax simples aqui, né? Além dos traumas, né, que podem ocorrer também, que ele não tem tanta tensão quanto no pneumotórax hipertensivo, mas também, por exemplo, na passagens de acesso central, tá? Às vezes ocorre também uma iatrogenia, tá? É um evento adverso que pode ocorrer na passagem de acesso central, né? Então, na hora que vai fazer a passagem do acesso central, o médico passa a agulha ali na subclávia, né, e acaba perfurando a pleura. Na hora que perfura a pleura, enche de ar na cavidade. Dependendo do acúmulo do pneumotórax, eu faço ou não essa toracocentese, né? Toracocentese, lembrando, aquela inserção, a punção ali do gelco para eliminar o ar que ficou preso ali entre as pleuras. Mas aí tudo vai depender do acometimento pulmonar, tá? Então, se eu tenho muito ar ou muito líquido, isso que vai dizer para mim, e a instabilidade desse paciente, né? Se ele estiver respondendo bem à suplementação de oxigênio, né, e a terapêutica medicamentosa, não há necessidade de colocar esse paciente em tratamento invasivo, desculpa. Bom, como eu falei para vocês, eu faço ou não, mas aí, se eu for optar, eu posso optar pela toracocentese como tratamento imediato e como tratamento reversivo, opto pela drenagem de tórax. E aí o médico faz a inserção desse tubo aqui, que ele é bem calibroso, aqui no quinto espaço intercostal, aqui ele prende com uma sutura, tá? E aí, esse dreno fica aqui abaixo da linha do corpo do paciente e ele tem que ser preenchido com o cifrasco coletor aí, com um selo d'água, que vocês vão ver logo a seguir como que a gente faz esses cuidados. O selo d'água é só um nome que a gente dá, tá? Ficou comprido, gente, mas é porque eu quis pegar a melhor orientação para vocês, tá? Então, quando for manipular esse dreno, porque quem vai fazer a manipulação dele é a equipe de enfermagem, tá? Então, sempre que for manipular ele, fazer a higienização das mãos, porque o dreno leva até a cavidade torácica, logo eu tenho um grande risco para infecção, né? Lembrando que toda vez que for trocar, né, o selo d'água, ou que for ver o débito com relação ao o hemotórax, né, eu preciso clampear esse dreno.
aqui tem um clamp. Olha o clamp aqui, vocês estão vendo, ó, na setinha? Antes de mexer com o dreno, eu preciso clampear ele, tá? Então, eu clampeio para que não haja justamente entrada de ar, tá? E aí, eu solto esse clamp no término da manipulação. Não pode esquecer disso, tá? E aí, esse selo d'água, né? Que eu falei que o nome dele era selo d'água só por uma nomenclatura, mas eu posso preencher com solução fisiológica, tá? De 300 a 500 ml, mais ou menos, de água, de acordo com o fabricante do frasco que você tiver, tá? E aí eu vou trocar, geralmente, aí, eu respeito a troca de plantão de 12 horas, eu não posso passar aí no máximo 24 horas para troca, né? E reposiciono né, com o alinhamento do piso ali, né, da maca. Eu não posso deixar ele com o mesmo alinhamento do tórax, porque uma vez que eu faço isso, eu vou ter dificuldade para que esse paciente tenha retorno do que eu preciso debitar, né, seja o ar que ficou preso lá, ou seja o débito de sangue, tá? Bom, eu tenho que mensurar o que for. Se for ar, não dá para mensurar, tá, gente? Fica meio óbvio. Oi. Aqui tá falando que é a cada 6 horas, mas aí você falou que era a cada 12 e não pode ultrapassar as 24 horas. Então, mas o que eu falei é de trocar o selo d'água. Aqui é mensurar o débito. Aí é outra coisa. Você vai lá e quer trocar o débito. Você vai lá, tira aquela água que ficou lá e troca. Lava o frasco, porque tem alguns frascos que não são, em algumas instituições, esse frasco é de vidro. Você vai precisar lavar e colocar outro. Em algumas, esse frasco é descartável. Oremos ao Senhor, tá? Então, você joga fora, vai lá e despreza e coloca outro e vai trocar essa solução, né? Agora, mensurar o débito, esse sim é a cada 6 horas. Então, de 6 em 6 horas, você vai olhar lá a marquinha. Aqui, ó, eu tenho uma graduação. Tem lá 100, 200, 300, 400, 500, 600, até 1000. De 6 em 6 horas você olha, tá? E aí, se for um pneumotórax, como é que eu vou avaliar se ele ainda está fazendo a retirada desse ar que está preso lá, né? No pneumotórax hipertensivo ou no pneumotórax simples. Essa água vai ficar borbulhando. Enquanto estiver borbulhando, né? Enquanto o soro fisiológico estiver borbulhando ali, eu sei que está sendo ainda drenado esse ar. Não vai dar para drenar ar, né? Fica meio óbvio. Agora, o sangue, no caso do hemotórax, ele vai ser debitado aqui, tá? O mesmo ocorre quando esse paciente, por exemplo, tem um empiema, né? Ou apresenta, lembra de líquido com presença de leucócitos e outros processos infecciosos, né? E aí eu vou chamar isso de composições aí serohemáticas, ou purulenta, ou serosas, tá? Depois que fizer essa drenagem, né, eu coloco aí uma fita para fazer uma demarcação, né, nessa graduação, para registrar o aspecto desse líquido, né, como é que ele estava da última vez que eu mensurei, para eu ter uma avaliação dessa próxima, embora eu já faça uma analogia disso na evolução de enfermagem e na anotação também, tá? Eu devo fazer uma inspeção em troca diária desse curativo aqui, ó, na inserção do dreno, porque senão eu faço uma infecção com relação ao ósseo da inserção do dreno aqui, né? E aí eu devo verificar essa oscilação da coluna líquida, né? Que deve subir na inspiração e descer na inspiração, tá? Se não houver esse movimento aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. Estão vendo que tem um que vai drenar aqui. Esse daqui também mostra bem. Ó, eu tenho um canudinho que é o respiro, né? E o outro que vai fazer essa drenagem. Quando o paciente faz os movimentos de
inspiração e expiração, essa água vem junto, né? E aí, ele acaba mostrando para mim que eu tenho o processo sendo feito de forma espontânea, né? Senão, esse tubo está obstruído, tá? Então, pode ser que parou ali um coágulo no tubo, e aí precisa fazer uma ordenha nesse dreno, tá? Precisa massagear, fazer ordenha mesmo, como se fosse um retira-leite, sabe? Com relação à saída para o frasco. Mas aí eu preciso fazer isso com uma técnica apropriada, tá? Para que esse dreno não seja perdido, porque muitas das vezes, né, já vi acontecer desse dreno estar inserido aqui e ele fazer um acotovelamento, tá? Ele insere aqui e ele faz uma quina. Então, você fica lá ordenhando, né? Porque não está borbulhando, né? Não está inspirando e expirando o líquido aqui. E você fala, pô, tem um coágulo aí no meio. Não, na verdade, tem um acotovelamento aqui, tá? Tem uma quina nesse dreno. E aí é importante fazer um exame de imagem antes que você fique aí expondo o paciente, né? Porque dói fazer o movimento de ordenha, tá? O paciente reclama de algia. Tá? Atentar, então, para a presença de vazamentos ou risco de desconexão nessas movimentações. Preciso manter a cabeceira do leito relativamente elevada desse paciente, então, pelo menos aí de 15 a 30 graus, né? Pelo menos de 15 para facilitar a drenagem, 30 só para quando ele for fazer aí uma refeição, tá? Fazer uma fixação desse paciente com relação ao dreno, né? E aí vai um protocolo institucional, se vocês tiverem, mas só para que não deixar esse dreno solto, né? E aí, como eu já falei para vocês, atentar aí para a presença de bolhas, como eu já falei, porque senão eu vou ter um indicativo aí da presença de uma fístula, tanto no dreno, quanto lá na questão do acotovelamento, que eu já falei para vocês, né? Bom, isso daqui eu já falei para vocês. E aí eu vou ter que ter um cuidado com relação ao transporte, porque quando for transportar esse paciente, é interessante que o frasco, bom, é interessante não, esse frasco não vai poder ser arrastado, né, no piso entre os locais. Esse paciente ele vai ser passado de uma maca e outra, então, primeiramente, não esqueçam de clampear esse paciente, né? E aí, depois que eu faço isso, né, se ele for transferido de um local para o outro, né, e esse frasco que está cheio de água for ficar em cima da maca, por isso que tem que clampear, porque senão essa água vai voltar, tá? E aí, depois que você acomoda o paciente de novo, aí você acomoda todos os frascos e tira o clamp, né? E aí, com os cuidados para a retirada do dreno de tórax desse paciente, né? Primeiro que eu preciso fazer uma estabilidade com esse paciente, eu preciso ter certeza que já foi drenado tudo, esse líquido, então, tem que ser inferior a 100 ml em 24 horas, né? Então, drenou menos do que 100 ml, eu já tenho critérios para retirar, e tem que ser um líquido seroso, além de ter ausências na bolha de ar, tá? Não tá mais borbulhando, já posso fazer a extração disso, tá? E esse paciente tem que ter uma melhora do quadro respiratório, além de ter uma boa expansão pulmonar. Acabei pulando o hemotórax simples, mas ele é a mesma composição do pneumotórax simples, tá? Então, diferente do hemotórax maciço, que vai fazer uma grande compressão no pulmão, esse eu tenho uma menor pressão, tá? Mas ele também pode evoluir aí para um choque hipovolêmico, dependendo da quantidade sanguínea que esse paciente perde, né? E aí esse paciente pode desenvolver o hemotórax simples de acordo com o trauma, se for contuso, se for penetrante, de acordo com essas lesões do parênquima pulmonar que ele vai ter, tá? E o tratamento também é drenagem torácica,
né? E eu evidencio isso com os mesmos sinais da percussão, que vai estar lá maciça, né? Diminuição dos murmúrios vesiculares aqui no hemitórax, ok? E aí eu preciso drenar todo esse líquido. Tudo bem com os hemotórax, pneumotórax, tórax instável? Alguma dúvida? Sim. Come no prato, em cima do prato. Pedro, come em cima do prato. Podemos continuar? Esse Pedro é demais. Dá um salve aí, gente. Vocês estão muito quietinhos hoje. É frio, é? É, pô. Tá frio. Estamos mais observativos hoje, professora. Tá só eu falo nessa brincadeira. Não tô gostando, não. É que a aula hoje é mais complexa. É muita coisa. É que o frio deixa a gente meio lesado. Não, gente, não. Vocês estão muito quietinhos. Tá muito ruim a aula hoje? Quer que eu volte do começo? Não, Nada, tá boa. A sua aula Tá é ótimo. ótima. Então tá bom. A matéria é que é grande, é muita coisa. Então, já que tá bom, vamos para o trauma abdominal. Uma forte imagem para que a gente comece, né? Qual é o problema, o grande problema com relação aos traumas abdominais? Esse daí fica bem evidente, né? Você está vendo que há uma lesão interna. Esse paciente sofreu um baita trauma, né? Pode ver que ele tem um tórax, é óbvio que ele tem um tórax, mas ele tem um tubo, né, de drenagem torácica, mas ele teve um trauma abdominal, mas esse eu tenho presumido, né, até pela avaliação clínica, que ele tem uma instabilidade importante abdominal. E aí, a grande dificuldade com relação aos traumas abdominais, esse daqui não foi penetrante, né? Foi um trauma contuso, mas é que nos traumas abdominais fechados, eu tenho grandes chances desses pacientes evoluírem rapidamente a choque, tá? Traumas fechados evoluem fácil, tá? E aí, esses pacientes têm um grande risco de evoluírem a óbito também, tá? Para que vocês também tenham uma ideia com relação aí aos percentuais, estamos aí de novo com os motociclistas. Eu pretendo que até o final do semestre, quem tem moto desista de andar de moto, tomara, né? Só com esses percentuais aí de índices elevados com relação aos traumas, né? Então, eles têm os maiores índices de óbito. Que desistiu o quê, mulher? Acima de mim, só Deus é a roda da frente. Que aí, só porque eu ia comprar uma final do ano, pô. Não vai comprar nada, não. Guarda não, viagens de moto, professora. Chegar no grau na faculdade. Chegar no grau. Quem que tá falando desse jeito? É você, Felipe? Chegar no grau. Chegar no giro de corte. Professora, não faz, não. Dou um sacode em vocês, viu? Vem com graça, não. Jamais. Pro, eu também queria, Pro. Vai com graça, não. Não, olha aí. Os índices percentuais falam melhor do que eu, né? Por favor. Não andem de moto. Bom. Mas, Pro, é tão gostoso. A liberdade. Tem outras coisas que trazem prazer também. Né? Anda, deixa a moto. Pro, até eu quero andar de moto. Quem que tá falando com essa vozinha de neném? Você nem pode ter carta, menina. Tem cara da carta. Vou dar pra você uma moto da Barbie, pra você andar. Eu quero, Pro. Ai, meu Deus. Bom, gente, então, diga-se de passagem, motociclistas estão aí no alto percentual com relação aos mecanismos de trauma, tá? E aí eles ganham no ranking também com relação à morbidade,
seguidos de atropelamentos, tá? Mas aí eu vou chamar uma atenção para vocês. Esses atropelamentos, muitas vezes, são em decorrências dos próprios motociclistas, né? Porque aí eu tenho o trauma seguido do atropelamento do próprio motociclista, porque ele fica totalmente desprotegido ali na moto, tá? Seguido de quedas, agressão físicas, acidente acidente com auto, né, com carros, 10% somente, tá? E aí, outros mecanismos aí, né, eu tenho só 2,2%. Com relação a quais órgãos, né, são mais afetados, eu tenho aí o grande campeão, que é o baço, né, que aí eu tenho um grande risco aí para o choque, né, hipovolêmico. Para que serve o baço mesmo? Para armazenar aquele coeficiente a mais do sangue, quando o meu coração está precisando de um bombeamento a mais de sangue. Quem efetiva isso é o baço, seguido de fígado, depois rins, depois eu tenho aí bexiga, intestino e outros aparelhos adjacentes, ok? Bom, eu preciso avaliar com uma certa criticidade, né, e uma avaliação rápida e profunda desse contexto, né, do paciente que sofre um trauma tóraco-abdominal ou só da avaliação abdominal, porque primeiro que ele faz um rebaixamento de nível de consciência rápido, tá? Então eu preciso avaliar essa questão de sensibilidade dele e essa condição dele evoluir ao choque, né? Lesão de estruturas subjacentes também vão interferir nessa avaliação do trauma abdominal, né? Então, costelas flutuantes, né, que são aquelas que ficam ali protegendo os rins, né, elas fazem uma perfuração da cavidade abdominal também, tá? Quando esse paciente faz um sinal do cinto de segurança, né, que vocês vão ver, eu tenho uns slides bons para mostrar para vocês, eu tenho grandes chances de ter suspeitas de lesão intestinal das alças intestinais, ok? Bom, nem sempre quando esse paciente está com o abdômen da cavidade totalmente fechado, como vocês viram no primeiro slide de trauma abdominal, significa que essa integridade foi mantida, né? Pele íntegra não quer dizer integridade mantida, né? Vocês estão vendo aqui uma ruptura, né, das estruturas internas abdominais, fazendo um extravasamento das alças aqui, né? Então, eu vou ter essa transferência de energia cinética, lembra lá nas primeiras aulas que a gente falou das leis de transferência de energia, leis de Newton, e aí eu vou ter esse trauma contuso contra o volante, fazendo essa propriedade aí de extravasamento dos tecidos, né? E aí eu tenho algumas classificações com relação ao trauma abdominal, né? Eu tenho o primeiro aqui que está evidenciado com imagens fortes para vocês, né? Mas só se forma um bom enfermeiro com imagens fortes, o trauma abdominal aberto. Então, se ele é aberto, eu preciso que seja penetrante, né? Então, eu tenho a abertura aí da cavidade abdominal, seja ele por arma branca, ou seja por esmagamento, ou algum projétil que fez a ruptura dessa parede, tá? E aí, ou ele fica estancando, né? Ou ele pode abrir aquela cavidade. Então, eu posso ter a evisceração, isso daqui é uma evisceração, tá? As vísceras foram para fora, as tripas foram para fora do buraco. Evisceração, tá? Ou não, como aqui no ferimento de arma branca, que também é um trauma aberto, ok? Um outro tipo de classificação também de trauma abdominal, pouco falado, é o empalamento, tá? Que é a introdução de corpo estranho aí dentro dos orifícios de vagina e ânus, né? E aí, uma vez introduzidos esses corpos estranhos, eles fazem perfuração, tá? Aí nas paredes abdominais, né? E aí esses pacientes têm grandes chances de evoluir a óbito também. Tá? Ai, cadê meu trauma fechado? Oi. Uma vez tinha um vizinho
lá da minha mãe, que colocou uma lâmpada fluorescente no ano, chegou lá no pronto-socorro, a lâmpada explodiu. Nossa, caramba. Mas explodiu no pronto-socorro. Nada, explodiu. Quando ele ficou, né, botando e tirando dentro, né, cheio de ar, a lâmpada explodiu, ele ficou com uma parte para fora e teve que fazer uma cirurgia tamanho do mundo, poder tirar os cacos de vidro lá de dentro. Nossa, ela é potencialmente, quimicamente letal, né? A composição das lâmpadas fluorescentes, né? Que perigo isso. Espero que ele tenha sobrevivido. Tem que ver se acendeu a lâmpada, né? Ai, meu Deus. Alexandre, você falou isso? Parecendo um vagalume. Ah, foi igual um vagalume. Meu Deus, senhora, não tô tocando aqui. Tô rindo demais com isso. Vou até beber água depois dessa. Bom, vamos lá. Então, vocês já viram aqui o trauma fechado, né, trauma aberto e o empalamento. E aí, o que esse paciente vai ter com relação a sinais e sintomas, né? É necessário dizer que vai sentir uma dor absurda e difusa, né, relacionada a esse peritonismo, né, que vai ser essa dificuldade com relação à penetração ou não do peritônio, né? Ele vai ter aquele abdômen tábua, que a gente chama, né, uma rigidez dessa parede abdominal, vai ter sinais de choque hipovolêmico, então queda da pressão arterial, muitas vezes uma frequência cardíaca elevada, tá? Fraturas dessas costelas, né, dos arcos costais, dessas fraturas das costelas flutuantes. Ele pode ter a presença de equimose na parede abdominal ou até mesmo na bolsa escrotal, tá? Precisa ficar atento a essas regiões, fazer um exame físico, uma anamnese completa desse paciente, tá? Ferimentos ali na parede do abdômen ou dorso do tórax também evidenciam trauma de abdômen, tá? O sinal do cinto de segurança, como eu já falei também, e verificar sangramentos na região uretral, vaginal e reto, que também podem ser desencadeantes de sangramento baixo, tá? Então, olha aqui, ó, equimose nessa região aqui do hipocôndrio esquerdo do paciente e o sinal do cinto de segurança, né? Esse daqui pode evidenciar aí um esmagamento das alças intestinais, além de ser um trauma importante da região torácica. Alguém quer falar? As imagens não chegam para mim. As imagens não tá chegando para mim, essas que você tá falando. Quem que tá falando comigo? Não consigo É a Leide. ver. Você não tá vendo, Leide? Nadinha? Não, só tô vendo as vísceras para fora e uma faca enfiada no abdômen, eu acho que é isso. Não, já passei bastante. Tipo, nessa imagem. Então, ruim para mim, tá travando muito, eu tô procurando no computador, você tá me falando para mim poder ver. Não, vocês estão vendo, gente, uma parede abdominal com uma equimose e um sinal de segurança? É normal. Normal. Sim, normal. Tenta sair e entrar de novo. Leide, será que não é da internet? Apareceu? Então, não sei, tá super lento para mim. Tá, deve ser a sua internet, Leide. Tá, vou ver aqui quantas crianças está no celular aqui. Se o Pedro está no faça celular. isso, meu amor, porque ó, aqui em casa, a hora de dar aula, eu tiro todo mundo da internet. Falo só eu. Ai, meu Deus, deixa eu ver aqui, obrigada. Imagina. Então, ó, equimoses, ó, tá vendo a equimose aqui, ó, logo abaixo da região mamilar, logo abaixo da parte aqui do término da região torácica, né, evidenciam esses sangramentos aí da cavidade abdominal, tá? E aí, como é que eu vou fazer essa investigação diagnóstica desse paciente, tá? Então, é importante dizer como esse paciente vai responder hemodinamicamente, tá? Então, se ele tiver na sua conjuntura hemodinamicamente estável,
aceitável. PA está ok, frequência cardíaca está ok. Mas é óbvio que esse paciente tem dor, tá? Mas hemodinamicamente está saturando bem, né? Todos os parâmetros vitais deles estão dentro da normalidade. Esse paciente vai ser, né, submetido a uma tomografia, né, abdominal ou um ultrassom abdominal. Porém, se esse paciente estiver apresentando sinais de instabilidade hemodinâmica, eu vou submeter a esse paciente a 2 protocolos, né, que estão dentro aí do novos parâmetros do ATLS, né, que é o LPD, né, que é o lavado peritoneal diagnóstico, né, eu vou mostrar para vocês como que é essa parte aqui, ó, tá? Isso é um procedimento cirúrgico, tá, gente? O paciente vai lá ser levado para o centro cirúrgico. Então, como que faz isso? Eles fazem uma incisão, né, no abdômen do paciente, e aí eles fazem uma infusão, não é de 100 ml, é de 1000 ml aqui, tá? Opa! No abdômen desse paciente, e aí depois eles drenam isso. Se essa drenagem vier... E eu estou resumindo, tá, gente? Porque é bem mais complexo do que isso. Mas é um procedimento médico que vocês devem saber como que funciona esse LPD. Se na hora que eles ejetam sangue, aí eles voltam, né? Eles drenam de novo, vier com sujidade hemática, né? Vier com sangue, vier com fibras, vier com bile, tá? Significa que esse paciente tem um sangramento abdominal. E aí ele precisa ser... encaminhado para uma laparotomia exploradora. O que é a laparotomia exploradora? Um procedimento cirúrgico que vai abrir o abdômen desse paciente de fora a fora, tá? Vai abrir assim, ó, abrir de fora a fora e vai fazer um estudo de toda a cavidade abdominal para saber de onde vem esse sangramento. Bom, essa é uma das técnicas. A outra técnica é a técnica chamada FAST, tá? FAST, ele é um tipo de ultrassom. Por que ele chama FAST? Porque ele tem uma sigla em inglês, é Focused Abdominal Sonography for Trauma, né? Então, é uma busca de líquido de forma rápida, né? E ele pode ser repetido quantas vezes for necessário, além de não ser invasivo, que é diferente da técnica do LPD, que é um procedimento quase que cirúrgico, ok? Então, ó... Oi? Eu não entendi. Eu não entendi. Diga, meu bem. Fala, é feito como se fosse... agora eu vi. Eu não tinha visto essa... Eu não tinha lido no slide que você acabou de passar. Então, é feito tipo se fosse uma diálise peritoneal. Exatamente. Até um catéter que é utilizado é um catéter de diálise peritoneal, exatamente. Tá? E aí, eles injetam lá no abdômen o soro, né? E aí eles fazem... Sabe quando faz lavagem gástrica? É o mesmo que faz. Tanto que esse paciente fica com uma sonda gástrica, né? Para saber se o que vai voltar, então eles ejetam lá pelo lavado, né? Pelo líquido peritoneal, ejeta e depois vai extrair. Se vier com sujidade hemática ou bile, por exemplo, esse paciente tem um trauma abdominal e precisa ser levado à laparotomia exploradora. Ah, tá, mas ele vai ser drenado pelo mesmo catéter que entrou pelo peritônio. Porque esse catéter, você tá vendo nesse slide aqui, ó, ele tem uma entrada, mas ele é duplo aqui, ó, tá vendo? Tá. Uma ele entra o líquido e a outra ele irriga, que é a bolsa coletora. Tá. Entendi. Entendeu? Agora eu entendi. Tá. Aí, se sair, tipo, um sangue vivo, aí vai para lá, parou. Não necessariamente o sangue vivo, porque eu não sei se esse sangue é arterial ou venoso. Saindo sangue, tá? Ou se sair presença de grumos, ou saindo qualquer sujidade hemática, ou a própria bile, esse paciente corre para a laparotomia, vai para o centro cirúrgico. Tá, e agora eu entendi. Tudo bem? Obrigada, Pro. Imagina. Tá? Então, esse é um procedimento um pouco mais invasivo, um pouco mais complexo, tá? Que é o LPD.
que é o lavado peritoneal diagnóstico. E o outro método, que é um pouco mais utilizado, é o FAST, como eu já falei, que é um ultrassom rápido, tá? Que é um outro tipo de ultrassom, né? Que é um pouco mais específico, né? E aí ele tem os estudos mais indicativos para também verificar essa capacidade, se tem uma hemorragia intra-abdominal. Tá? Mas aí é um ultrassom diferente do ultrassom normal que a gente já conhece, né? É um outro tipo de equipamento, tá? Mas ele tem essa capacidade de evidenciar grandes hemorragias. Então, quando vocês virem lá, o paciente foi submetido ao exame de FAST, vocês já sabem que é essa sigla aqui, tá? Que é o Focus Assessment Invasive Sonography of Trauma. Tá? E por isso que ele tem esse nome FAST, e é um ultrassom, só simplificando para não ficar falando aí em tantas siglas e dificultando o contexto para vocês. É um ultrassom melhorado que faz um diagnóstico com relação a grandes hemorragias na parede abdominal, na cavidade interna, para identificar hemorragias intraabdominais. Tudo bem? Yes. Falei tão rápido agora que eu quase não funcionei. Dani. Oi. Eu falei sim. Ah, sim, eu pensei que você ia perguntar uma coisa. Então, isso é para pacientes que apresentam instabilidade, tá? Então, apresentando hemorragia também no FAST, paciente vai para a laparotomia também, tá? Bom, uma coisa que... escrevi errado aqui no slide, depois eu corrijo. Importante também deixar aí salientado, né? Vocês já sabem, mas eu vou reforçar. No caso de um trauma penetrante, eu não devo remover em hipótese nenhuma esses objetos aí que foram encravados aí na região da lesão, porque essa está fazendo a compressão, né? Pode ser que seja da veia cava, pode ser que esteja feito da aorta, né? E aí, esse comprometimento pode ser vital, essa compressão pode ser vital para a sobrevida do paciente, tá? Se o paciente tiver uma evisceração, que foi aquilo que vocês viram no trauma aberto, aqui, eu não vou, em hipótese alguma, colocar essas vísceras para dentro. Tá? Aqui eu peguei uma figura mais branda de evisceração, mas tem eviscerações que a parede abdominal abre inteira e as vísceras vão todas para fora, tá? Se isso ocorrer, o que eu tenho que fazer, então? Espirrar não é o caso, perdão. Devo colocar compressas, né, gente? Se você não tiver num local que você tenha compressas estéreis, mas as mais limpas possíveis, tá? E que sejam úmidas, né? Com soro fisiológico estéreo, se você tiver, né? Dependendo do local onde você tiver, e cobre, né? E umedece temporariamente aquilo ali para evitar que elas fiquem secas e aderidas, né? E transportar esse paciente o mais rápido possível para o centro cirúrgico. Mas, em hipótese alguma, colocar essas vísceras de volta na cavidade abdominal, porque você tem um grande risco, né, com relação a fazer uma lesão nas alças intestinais ou outros órgãos desse paciente. Tudo bem? Sim. Sim. Dúvidas? Não. Nossa, todo mundo falando que é aula isso, aula aquilo, ninguém tem uma dúvida. Tá tudo bem. Oi? Tá tudo bem. Tudo bem? Posso partir para outro trauma ou por hoje tá bom? Vocês já estão bastante traumatizados? Estamos traumatizados. Tá bom já. Isso. Por hoje já tá bom? Não vai ter nenhum Socrative hoje não, professora? Não, hoje não. Senão vocês vão... Hoje tá ótimo, pro. Pra hoje tá bom, pro. Foi muita coisa. Não, porque tem que dar uma maciada no cérebro de vocês. Não dá para jogar tudo de uma vez, senão é muita coisa. Vocês, fica tudo doido depois. Dá um tique, só tem tique-teco. Tudo bem por hoje, então, gente? Tudo bem. Tudo ótimo. Gente, obrigada por mais esse dia. Descansem. Até a próxima. Até amanhã, né?
Amanhã. Até amanhã. Bom final de semana. Tchau, Pro. Não, amanhã. Até amanhã, porque eu vejo amanhã. Tchau, Pro. Boa noite. Fim de semana. Boa noite. Pro, Dani. Tá ouvindo? Oi. Alô? Oi, Pedro. Pro. Oi. Pedro, vem aqui. Vem aqui. Ó, escuta a Pro falando com você, vem. Oi, Pedro, você não vai me dar boa noite hoje? Fala com a Pro, fala. Oi, Pro. Oi, meu lindo, tudo bem? Tudo. Você tá com frio hoje? Eu tô. Ainda bem que eu tô apontando muito aqui. Eu tomando algumas chineladas. Tomando algumas chineladas. Você tá tomando uma chinelada? Eu bagunçando um pouquinho, muitão. E minha mãe me dando chinelada. Calma, vem aqui, você vai derrubar o celular. Ai, gente, não aguento. Não, professora. Ó, vamos ver a prova. Vamos abrir o vídeo para ela ver sua cara, como você tem cara de danado. Olha ali, ó. Deixa eu ver se você tem cara de danado. Cadê? Abre. Pro. Dani. Oi, Pô. Espera que ela tá conversando com as alunas. Oi, Pô. Pô. Calma. Oi, Pô. Pô. Calma, para de gritar. Ângela, Juliana, Rosiane, Wanda, Maria Aparecida, vocês precisam de alguma coisa? Posso encerrar a aula? Oi, Pro, pode encerrar. Obrigado, boa noite. Boa noite, Cida. Fala que tá. Boa noite. Você vai colocar. Boa noite. Boa noite. Vai colocar essa. Tchau, lindo. Vou, Cida, vou converter, vou colocar ela no portal de vocês, tá bom? Tá bom, então. Obrigado, boa noite. Tá Boa semana. Boa noite. Ô, Pedro, depois você vai dar um like no meu vídeo, tá? Lá no YouTube. Fala, tá bom. Tá bom. Fala assim pra ela, boa noite. Boa noite, poizinha. Olha lá o coraçãozinho que ela tá fazendo pra você. A mãe não consegue destravar a câmera pra ela te ver. A minha câmera tá virada. Então. Tchau, amores. Boa noite, viu? Tchau. Boa noite, Pro. Boa noite. Boa noite, Poí.
Boa noite, Pedrolinho. E na chave da escolha. Calma, filha, eu não puxo. Ah, eu não aguento esse menino. Ele não deixa nem ativar a câmera pra ver. Ah, não vai conseguir ver. Travou. Na próxima. Ah, eu tô vendo agora. Calma aí. É que eu não consigo desvirar. Ah, tá. Tô conseguindo desvirar, tá travando. Ah, Tá, deixa pra próxima. se ele tentasse, ficasse quieto, eu conseguia. Tá, depois eu gravo um vídeo dele pra você. Tá bom, então, Leide. Isso, manda. Tchau. Tchau, meu bem. Fica com Deus. Amém. Também não fez muito, né?